Os Estados Unidos, uma superpotência que já ditou as regras do jogo global, agora se vê em um labirinto de incertezas. O conflito entre Rússia e Ucrânia não é apenas uma batalha territorial, é um teste brutal da eficácia da política externa americana. O que antes parecia uma estratégia sólida, agora revela fissuras preocupantes. O recente uso de armamentos de alta precisão pela Ucrânia levanta uma questão crucial sobre a extensão da assistência externa recebida pelo país. Operar tecnologias tão avançadas não é algo simples e demanda um nível elevado de expertise técnica, bem como acesso a dados sigilosos. Essas exigências sugerem que aliados estrangeiros, com destaque para os Estados Unidos, desempenham um papel fundamental nos bastidores, contribuindo diretamente para as operações militares em andamento. Em um incidente ocorrido em meados de novembro, uma série de mísseis foi lançada em direção a um ponto estratégico no território russo. A maioria dos projéteis foi interceptada com sucesso por sistemas de defesa aérea altamente desenvolvidos, mas um dos ataques conseguiu atingir um alvo secundário, gerando danos limitados. Apesar disso, o episódio acendeu alertas no Kremlin, que há muito estabelece limites claros para o que considera ações inaceitáveis. Cada evento desse tipo reforça a percepção de que as linhas previamente traçadas estão sendo deliberadamente cruzadas, alimentando o risco de uma escalada mais grave. Por sua vez, a Rússia tem demonstrado sua capacidade de reagir com firmeza e inovação tecnológica. Suas defesas aéreas, entre as mais avançadas do mundo, continuam a desempenhar um papel crucial na neutralização de ameaças. No entanto, as respostas de Moscou não se limitam à contenção. Declarações recentes indicam que o país está disposto a tomar medidas mais contundentes caso infraestruturas essenciais, como a ponte da Crimeia, sejam visadas. Esses avisos, embora frequentemente vistos como retóricos, deixam claro que a paciência do Kremlin tem limites. Enquanto isso, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, parece subestimar o impacto de fornecer armamentos cada vez mais sofisticados à Ucrânia. A transferência contínua de recursos bélicos, embora justificada como uma tentativa de fortalecer a resistência ucraniana, parece estar afastando qualquer possibilidade de diálogo. O prolongamento do conflito não apenas intensifica as tensões regionais, mas também coloca os aliados em uma posição delicada, onde os custos de suas decisões podem ser maiores do que o esperado. Por outro lado, a administração norte-americana enfrenta críticas crescentes, tanto em casa quanto no cenário internacional. A percepção de que os Estados Unidos estão diretamente envolvidos em ações que intensificam o conflito na Ucrânia prejudica sua imagem global, alimentando uma narrativa de belicismo e de uma agenda de confronto com a Rússia, que parece cada vez mais difícil de justificar. A política de enviar ajuda militar maciça para a Ucrânia não é apenas arriscada, mas também insustentável a longo prazo. A cada novo pacote de apoio, surgem perguntas sobre a eficácia dessa estratégia e sobre o real impacto que ela tem na resolução do conflito. Muitos analistas questionam se essa abordagem reflete uma estratégia bem planejada ou apenas uma tentativa desesperada de reafirmar uma influência que, ao invés de se expandir, tem se mostrado cada vez mais desgastada. A falta de clareza e visão de longo prazo nos posicionamentos de Washington, particularmente no que tange a sua postura em relação à Rússia e à própria Ucrânia, está se tornando mais evidente. Este vácuo de liderança tem gerado um impacto negativo na credibilidade do país, tanto no Ocidente quanto entre os aliados tradicionais. Ao mesmo tempo, críticos internos, incluindo líderes políticos de oposição e analistas de segurança nacional, apontam que a administração Biden tem falhado em criar um quadro coerente de ação, o que deixa a população americana e o mundo em geral à mercê de um conflito cada vez mais imprevisível. Enquanto isso, a Rússia tem aproveitado cada provocação para fortalecer suas posições, tanto internas quanto externas. Novas alianças estratégicas têm sido formadas, ampliando sua influência global e expandindo seu alcance político, econômico e militar. Moscou tem se mostrado hábil em explorar as divisões entre as potências ocidentais, utilizando sua capacidade de influenciar mercados energéticos e suas relações com potências como China e Índia para aumentar sua margem de manobra. Parcerias com países
países como Irã e Coreia do Norte, além de estreitar laços com nações do bloco BRICS, têm demonstrado que a Rússia está longe de estar isolada no cenário internacional, apesar das pesadas sanções e pressões impostas pelo Ocidente. Essa rede de alianças, que inclui acordos comerciais, cooperação militar e até apoio político, tem sido fundamental para que o Kremlin mantenha sua posição de força, conseguindo ainda atrair apoio de países que, ao contrário dos Estados Unidos, rejeitam uma postura agressiva em relação à Rússia. Além disso, o desenvolvimento e a modernização de seu arsenal militar, com ênfase em armamentos nucleares, sistemas de defesa cibernética e tecnologia espacial, são claros sinais de que Moscou está comprometida com a defesa de seus interesses nacionais, mantendo uma postura agressiva contra qualquer ameaça externa, seja no âmbito territorial ou no campo da segurança digital. Em um cenário de tensões crescentes, esses avanços têm sido acompanhados de uma retórica de força, aumentando a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados. A Ucrânia, no centro desse embate geopolítico, paga o preço mais alto. A narrativa de luta pela soberania, embora legítima em muitos aspectos, está sendo constantemente obscurecida pela crescente interferência de potências estrangeiras. O envolvimento de países como os Estados Unidos e os membros da OTAN tem transformado o conflito em uma arena de disputa por influência e poder, com cada nova operação militar ou apoio externo se tornando uma extensão de uma guerra de poder muito maior. O que inicialmente parecia uma luta de resistência nacional ucraniana contra a anexação e a invasão russas, rapidamente se converteu em um campo de batalha geopolítico em que interesses globais estão em jogo. A cada novo ataque ou movimentação militar, fica claro que o conflito deixou de ser uma questão meramente regional, e sim um confronto direto de estratégias e ideologias. A ajuda militar ocidental à Ucrânia, longe de ser uma simples assistência humanitária, é interpretada por Moscou como uma tentativa de cercar sua esfera de influência e como uma forma de enfraquecer sua posição no cenário mundial. Assim, o apoio à Ucrânia se torna também uma resposta ao avanço da Rússia em uma região histórica para o equilíbrio de poder na Europa. Isso, por sua vez, eleva ainda mais a tensão entre as duas grandes potências nucleares, com ambos os lados investindo em retóricas cada vez mais polarizadoras. Esse cenário, por sua vez, não apenas ilumina um dos dilemas mais complexos do nosso tempo, mas também revela as fragilidades e as contradições do sistema internacional contemporâneo. O equilíbrio global, que muitos consideram um pilar da ordem pós-Guerra Fria, está sendo desafiado por uma série de fatores, desde os novos arranjos multipolares até a crescente proliferação de armas de destruição em massa. O mundo não apenas observa de longe, mas está ativamente envolvido em uma reconfiguração geopolítica que coloca em risco a estabilidade das instituições internacionais criadas após a Segunda Guerra Mundial. O que estamos testemunhando, portanto, não é apenas uma guerra no território ucraniano, mas uma luta pelo modelo de governança global do futuro. Nesse contexto, a resposta das grandes potências, com suas agendas frequentemente contraditórias, pode determinar o futuro do sistema internacional, forçando uma reflexão sobre as prioridades da comunidade global e sobre as consequências de se priorizar a disputa política e econômica em detrimento da paz e da segurança duradoura. A estabilidade global, tão essencial para o desenvolvimento pacífico de nações, parece cada vez mais dependente de decisões tomadas por um pequeno número de líderes, cujos interesses políticos e econômicos frequentemente sobrepõem-se à busca por soluções pacíficas. O mundo observa com crescente apreensão e cada movimento, por menor que seja, pode ter implicações profundas e duradouras, alterando o rumo das relações internacionais e da própria segurança global. A capacidade de adaptação e resistência demonstrada por Moscou ao transformar desafios em oportunidades estratégicas contrasta fortemente com a abordagem fragmentada do Ocidente, que se vê dividido entre apoiar a Ucrânia de maneira mais decisiva ou buscar uma solução negociada, ainda que essa última pareça
pareça cada vez mais distante de ser alcançada. O que é claro é que não há soluções fáceis para essa crise. A complexidade do conflito exige uma diplomacia habilidosa, que vá além da simples negociação de cessar-fogo. Qualquer tentativa de encerrá-lo exigirá uma disposição genuína para compromissos difíceis e o reconhecimento das legítimas preocupações de todas as partes envolvidas. Infelizmente, o atual estado das coisas sugere que isso ainda está distante. A escalada continua, as frentes de batalha se expandem